Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas e hoje eu trago pra vocês uma HQ que eu sei que vocês já compraram, obviamente, porque o autor dela é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Alan Moore. E vocês sabem, cara, que HQs que tem aqui em cima, roteiro, Alan Moore, você tem que comprar. Cara, você tem que comprar porque o Alan Moore é um cara capaz de desenvolver histórias que são completamente originais e absurdas. Alan Moore, não só pra mim, mas pra boa parte da galera que lê quadrinhos, ele é um dos maiores, se não o maior. Pra mim ele é o maior roteirista de todos os tempos das histórias em quadrinho. Porque ele consegue passear pelos mais diversos estilos de história, sempre com roteiros muito originais, muito criativos, muito gostosos de ler, e que trazem referências à cultura pop, à história, a cultura como um todo, cara, porque ele é um estudioso, então, e ele consegue agregar isso de maneira criativa, original e inteligente nas HQs dele. Ele escreve HQs de terror, de ficção científica, de super-heróis, ele escreve de tudo, cara, e essa versatilidade sempre trazendo um material muito interessante. Você não consegue ler alguma coisa do Alan Moore que você diga, ah, cara, essa HQ é ruim. Não tem, cara, não tem. E, por exemplo, a gente tem grandes escritores, óbvio, de quadrinhos, mas que o cara tá focado em escrever quadrinhos de super-herói. Beleza, tudo que você lê do cara é muito legal, ótimo. Mas ele escreve um determinado nicho de quadrinho. O Alan Moore não. Ele é genial justamente porque ele consegue passar por todas as áreas de quadrinho imagináveis e continuar genial em todas elas. Ele consegue fazer histórias originais, criativas e incríveis, desde 2, 3 páginas até, lógico, edições que passam das 1000 páginas se você for colecionar tudo que tiver ali envolvido, tá? Uma grande dica aqui, antes de entrar no Tom Strong, durante a primeira passagem dele lá atrás, quando ele estava iniciando no mundo dos quadrinhos, no fim dos anos 70, no início dos anos 80, ele escrevia para a revista britânica 2000 AD, que é a revista que publica o Juiz Dredd. Ele escrevia histórias curtinhas chamadas Distorções Temporais, entre outras. Essas histórias começaram a sair aqui no Brasil na extinta revista Juiz Dredd Magazine. Toda edição trazia uma dessas. São histórias incríveis, incríveis e completamente originais e sensacionais. Todas as histórias do Alan Moore na revista 2000 AD, todas essas curtinhas, tá, vão estar compiladas num encadernado capa dura que a Mitos vai lançar em breve. Já está em pré-venda em alguns sites. São 200 e poucas páginas trazendo todo o material do Alan Moore na revista 2000 AD. Te recomendo que não fique de choradeira com preço e compre, tá? Porque provavelmente isso nunca mais vai ser relançado e se tu perder essa oportunidade agora, já era. Beleza? Ficou aqui a dica. Vamos começar a falar de Tom Strong, tá? Material Tom Strong que foi publicado no selo ABC Comics, que seria American Best Comics. Esse selo, cara, é um selo de um outro selo. Bom, é complicado, mas vamos lá. No fim dos anos 80, grandes desenhistas dos quadrinhos estavam descontentes com a forma como eles recebiam dinheiro da Marvel e da DC principalmente. Porque eles desenhavam os personagens e não ganhavam tão bem assim por isso, mesmo quando eles eram os criadores. Esses caras ficaram insatisfeitos com isso e resolveram, então a gente vai fazer o que a gente quiser e quem vai mandar é a gente. E aí Jim Lee, Todd McFarlane, Rob Liefeld, entre outros, se desvincularam das editoras e fundaram sua própria editora, chamada Image Comics. Essa editora no início foi uma explosão, um boom, uma coisa sensacional, porque, oh meu Deus, Jim Lee agora escreve e desenha seus próprios quadrinhos da forma que ele quiser, Todd McFarlane, tudo sensacional, mas não foi bem por aí. Isso tudo, cara, foi caindo com o tempo em desgraça, digamos assim, e foram vendo que esses caras eram excelentes desenhistas, mas não tão bons roteiristas assim. Esse selo foi sendo dividido, os caras foram indo embora e tudo mais. Um dia, se vocês quiserem, eu faço um programa falando mais sobre isso. E o Jim Lee acabou criando um outro selo, chamado Wildstorm. Esse selo Wildstorm acabou ganhando um novo selo, que dava ao Alan Moore a possibilidade de escrever as revistas que ele quisesse, e justamente esse selo era o ABC Comics. O Alan Moore escreveu Tom Strong, Prometheia, Top 10, Liga Extraordinária, tudo por esse selo, até que finalmente a DC, conversando tanto ali com o Jim Lee, beleza, vou voltar pra DC. Vendeu a Wildstorm pra DC
Tanto que os personagens da Wildstorm hoje fazem parte da DC, e o selo ABC e tudo mais, que tinha algum material diferenciado, passou para a linha Vertigo. Lógico que Alan Moore meteu o pé, deixou esse grande legado, mas foi fazer os quadrinhos dele em outro lugar. Então por isso que hoje a gente tem esse quadrinho aqui, escrito Vertigo, aqui embaixo, embora ele não tenha sido publicado originalmente pela Vertigo. Aqui dentro, quando você for ver as capas originais, você vai ver ABC Comics, tá? Que era a original publicadora desse material aqui. Aqui, cara, a gente tem Alan Moore podendo fazer o que ele quer. E quando deixa ele fazer o que ele quer, é realmente uma coisa que a gente tem que parar para ver. Alan Moore aqui faz, na verdade, uma grande homenagem às revistas Pulp, que foram revistas do início dos anos de 1900, que trouxeram as primeiras histórias, digamos, de ficção científica, os primeiros quadrinhos ali, e os primeiros super-heróis, digamos assim, começaram a surgir nessa época. A gente tem o Flash Gordon, tem o Fantasma, que eram personagens que já usavam roupas coloridas, já tinham ali alguns vilões e tudo mais, até antes da primeira aparição do Superman. Essas histórias eram ali envolvidas em coisas muito absurdas, tá? Geralmente dessas ficções científicas com coisas completamente fora do normal, mais absurdas do que as coisas que a gente vê hoje no cinema e nos quadrinhos. Mas faziam muito sucesso e acabaram dando origem aos super-heróis futuramente, tá? O Alan Moore resolve fazer uma homenagem a isso. Resolve contar uma história de um personagem pulp que ele cria chamado Tom Strong. Um personagem que nasceu no primeiro dia de janeiro de 1900. E ele tem todas as características ali, ele é aquele cara fisicamente meio um Flash Gordon mesmo, sei lá, meio um Superman, aquele cara parrudão, com uma super inteligência, um cara com uma serenidade, um cara que você sabe que sempre vai conseguir derrotar o mal, até porque os vilões dele geralmente são meia boca, né? Tá? E ele vai encarar ali absurdos dos vilões e dos inimigos que vão aparecer pela revista. Essa é a proposta, trazer esse personagem com estilo pulp, com um tipo de leitura, cara, mais light, mais tranquila, uma coisa pra você se divertir mesmo. O Alan Moore começa essa revista aqui de forma sensacional, contando logo nas 2 primeiras páginas, através de um texto, de um prefácio, ele traz pra gente a história dos 100 primeiros anos de Tom Strong. Isso mesmo, ele já conta pra gente os 100 primeiros anos do Tom Strong. Ele diz que o Tom Strong nasceu no primeiro dia de janeiro e ao longo dos anos ele foi enfrentando vilões, ele passou pela coisa tal e tal ao longo dessa época. Ele tinha o super vilão dele, que era um cara bem babaca, mas pá, ele encarava o cara. Ele já te conta a vida do Tom Strong de 1900 até 1999 de uma vez, tá? Mostra como Tom Strong era o grande herói da Millennium City, que era uma cidade mais moderna e mais importante do mundo, digamos assim, uma cidade à frente do tempo dela. É uma coisa bem interessante. E ele já te conta tudo isso, tá? A partir do momento que ele já estabelece que o Tom Strong é um ser que tem uma longevidade além do normal, e que ele já é super-herói com 100 anos de idade, ele já tem 100 anos de história, mas que continua lá inteirão, garotão, e vai continuar por muito tempo, tá? E ele já te diz coisas que aconteceram. A partir desse momento, a partir disso estabelecido, ele pode simplesmente brincar com isso e a cada história, a cada 20 e poucas páginas, contar um momento do Tom Strong em qualquer um desses períodos. E isso é feito de uma forma realmente genial e sensacional. Então, ao longo das páginas dessa primeira edição, a gente vai vendo Tom Strong desde 1900, a origem dele ali nascendo. E aí tem momentos em década de 50, durante a Segunda Guerra Mundial, até 1999, entre outros, tá? Então ele já estabeleceu isso. Você sabe, ele não precisa seguir uma ordem cronológica das revistas, das histórias. As coisas não precisam ter uma cadeia de eventos sequenciais para que você se divirta com a história. Ele pode pegar o momento que ele quiser e botar aqui para trabalhar. Cara, e ele obviamente faz isso de uma forma estupidamente genial. Outra coisa tão legal e original é que ele ainda, além de ter toda essa liberdade temporal na história, ele ainda brinca, cara, com o tempo dentro da própria revista. Boa parte das histórias não se passa somente no momento em que ela está acontecendo mesmo. Ele tá, por exemplo,
ele tá contando uma história que se passa em 1999. E ele encontra um personagem X, um vilão, digamos assim, que ele já enfrentou esse vilão 50 anos antes. Então no meio da revista ele para e te conta aquela primeira aparição daquele vilão 50 anos antes e depois ele volta. E geralmente nessa transfusão de tempo, nessa passagem de tempo, a gente também tem uma mudança no desenhista da história. E geralmente o Dave Gibbons que assume, Dave Gibbons que fez parceria com ele no Watchmen, assume geralmente em algumas dessas edições essa parte da viagem no tempo. Além dele incluir também viagem no tempo, a gente vai pro futuro distante do Tom Strong e vai para um passado de milhões de anos atrás. Cara, é realmente sensacional a estrutura narrativa que ele constrói aqui com esse personagem tão interessante. Além disso, cara, ele ainda faz uma coisa muito legal. Ele cria a família do Tom Strong, que com a esposa, com a filha, com um mascote, com um mordomo robô, e todos eles são importantes para a história, como ser com personagens secundários. Mas, cara, eles são o que compõe o todo ali e fazem realmente esse personagem ganhar profundidade e ficar ainda mais interessante. Então, cara, uma HQ realmente muito divertida, muito interessante. Eu duvido que pelo prefácio da revista você já não fique altamente empolgado. Se não for suficiente ficar empolgado com o prefácio, as primeiras páginas da primeira história já vão te garantir a tranquilidade que você gastou bem seu dinheiro. Você vai abrir e começar a ler e falar: cara, ainda bem que eu comprei isso, ainda bem que eu ouvi o Rodrigo, cara. Nossa, isso aqui vai ser bom demais. E é bom demais, tá? Vilões super absurdos, com planos mirabolantes para matar o Tom Strong. Ele sempre dá um jeito altamente inteligente e eficaz. Um personagem muito interessante, muito divertido, com uma história muito boa. Divertido sempre lembro aqui, não no sentido de ser uma comédia, de ser uma coisa boba, escrachada, não. Divertido de você ler se divertindo mesmo, que é uma grande aventura. É um personagem realmente aventuresco. Cara, é sensacional essa HQ, cara. Sensacional. Ainda vão sair mais alguns encadernados pela Panini. Depois eu vou pesquisar aí, pra galera que já sabe. Sempre tem uma galera que sabe todas as informações antes. Pra galera que souber quantos encadernados ainda faltam pra sair, informa aqui embaixo. Ah, Rodrigo, ainda tem 3 encadernados que a Panini tem que lançar pra ter todo o material Tom Strong, tá? Então dá uma informada aí. Esse material já tinha sido publicado antes no Brasil, cara, por editoras diversas. Isso aqui, afinal de contas, começou a ser publicado nos Estados Unidos em 1999. Quase 20 anos atrás já. Então ao longo do tempo ele foi passando, mas a versão mais marcante eu acho que é da Devir e da Pixel Media. A Devir inclusive tinha lançado com umas capas com um acabamento até mais bonito, cara. Mas essa edição aqui não deixa a desejar não, tá? Então recomendo muito que compre Tom Strong, A Origem, primeiro volume, com a capa muito feia, é verdade, tá? A capa original, que poderia estar como a da Devir, era 10 vezes melhor. Mais uma capa cartão, papel LWC, bonitinho, brilhante, show de bola. Aqui a gente tem Tom Strong de 1 a 7, com 212 páginas de quadrinho, imperdíveis, custando R$ 27,90. Eu acho que é um excelente investimento para você ler algo diferente de simplesmente os super-heróis normais. E como eu disse, sempre que tiver Alan Moore aqui você tem que dar uma olhada. Isso é altamente importante, tá? Então, o roteiro por si só já vale, cara. Você poderia botar bonequinhos de pauzinho aqui que provavelmente seria genial do mesmo jeito. Mas além disso, a gente ainda tem grandes artistas passando pela revista, tá? E entre eles, junto com o Alan Moore, que é o co-criador do Tom Strong, a gente tem o Christopher Sprouse, que é o desenhista principal da história. Com um desenho muito eficiente, muito bonito, tá? E, como eu disse, funciona muito bem. Lógico que ainda tem várias participações especiais ao longo da revista, justamente nessas histórias que ele viaja pelo tempo, ou que a gente volta pro passado, ou vai pro futuro do Tom Strong. Mas, cara, leia Tom Strong, A Origem, tá na banca, editora Panini, trazendo mais uma vez material imperdível pra gente aqui. E é isso aí, chega de falar. E aí eu confundi, esse aqui não é um Crise nas Infinitas Barbas, esse é um Another Dimension, porque é um quadrinho que não faz parte dos super-heróis normais, tá? Então eu vou corrigir lá no começo. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido útil, espero que vocês comprem esse material sim, cara, tá? É um dos que tá na banca atualmente que, se você puder, dê prioridade a ele. É algo assim
acima da média mesmo e que vale uma atenção especial. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, comentário, deixa aqui embaixo nas mensagens. Espero que vocês tenham curtido. Dê uma curtidinha aqui no vídeo para ajudar a gente a crescer ainda mais esse canal que tá tão legal, que tá crescendo tanto, cara. Eu tô tão feliz com a repercussão positiva que vocês estão dando. E se você é novo, cara, muito bem-vindo aqui no canal. Espero que você tenha gostado e dê uma olhada nos outros vídeos, que tem centenas de vídeos aí. Literalmente já temos centenas de vídeos. Já passamos de 200, então temos centenas de vídeos. Passe a acompanhar aqui, pá, dá uma clicadinha nesse botão azul aí. E é isso aí. Até o próximo Another Dimension.